Uniclac. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês. Hoje o assunto é Maslow, né? Maslow é um grande teórico de gestão de pessoas. Maslow também faz parte, é um grande expoente da escola da abordagem comportamental, lá da teoria geral da administração, e Maslow aí a gente vai trabalhar a teoria das necessidades. Muito importante, um assunto que cai muito em prova. Eu não consigo visualizar um aluno competitivo, principalmente no tópico gestão de pessoas, principalmente no tópico teoria geral da administração, se ele não conhece a teoria de Maslow. E a teoria de Maslow vai ser de base também para nós desenvolvermos e compreendermos o comportamento, a motivação, a liderança do ser humano para as próximas teorias. Bacana? Então vem comigo, vou explicar para vocês aí a teoria de Maslow, né? Primeiramente, colocando aqui a foto dele, né? Ele parecia ser um senhorzinho bastante simpático, alto astral, né? Olha aí, sorridente, né? Uma foto bastante cativante aí. Deus o tenha e o proteja onde o senhor estiver, né? Nascido 1º de abril de 1908, né? No Brooklyn, Nova York. Falecido no dia 8 de junho de 1970, aos 62 anos, lá na Califórnia, né? Então ele foi do Atlântico para o Pacífico, né? Olha aí, americano, psicólogo, militou nas instituições aí de Cornell University, né? Brooklyn College, né? O colégio do Brooklyn também, né? E o Maslow, ele descreveu uma teoria chamada, olha, pirâmide das necessidades, né? Hierarquia das necessidades de Maslow, né? Antes da gente ler, eu quero explicar do meu jeito para você, tá? É o seguinte, o ser humano, nós temos o que? Diversos tipos de necessidade. Vou falar algumas para vocês. Ó. Necessidade de quê? Do alimento, necessidade do repouso, necessidade do acolhimento, necessidade de segurança, de proteção, necessidade de saúde, né? Você ter aí de saúde, né, de autoestima, de realização, de amizades, de relacionamentos, necessidade do sexo e assim por diante, não é isso? Então nós temos aí vários tipos de necessidades, né? E Maslow sabiamente organizou todas essas necessidades, em 5 grandes grupos, né? 5 grandes grupos, e ele colocou uma hierarquia entre elas. Professor, o que vem a ser essa palavra hierarquia, né? Hierarquia, vamos lá no ambiente organizacional agora. Você pertence lá ao 5º escalão. Você está lá na base da pirâmide. Você precisa conversar com o 01, cara que está lá no topo. Você simplesmente pode colocar sua pastinha debaixo do braço e diretamente no topo? Não, não pode. Se é uma hierarquia, você tem que respeitar essa hierarquia. Então, o que você tem que fazer? Preste atenção. Você está lá, ó, necessidades fisiológicas, não é isso? Então, você tem que sair. Para você chegar lá em cima, perdão, você está lá na quinta, seu 5º, né? Você tem que sair daqui e lá no 4º pedir autorização para você falar com o 3º. Do 4º você vai para o 3º, o 3º você pede autorização para ir para o 2º. Do 2º você tem que ir para o 1º. Você tem que seguir esta hierarquia. Você tem que seguir essa hierarquia, tudo bem? Então essa é a hierarquia das necessidades. Diante de todas essas hierarquias, tá? Maslow, ele preveu aí, trouxe para o mundo do comportamento humano 5 grandes necessidades, tá? 5 grandes necessidades. Depois eu volto aqui nesse slide, né? Então, o primeiro bloco, a base, ele chama-se necessidades fisiológicas básicas, né? Professor, o que é tal da fisiologia? Fisiologia são aquelas necessidades do corpo humano. Professor, uma necessidade fisiológica básica do alimento. Os antigos já diziam, saco vazio, não para em pé. Então, primeira necessidade que você deve suprir, então deve satisfazer. Então, o que acontece? A teoria comportamental é isso. Você tem o comportamento humano. Nós estamos estudando aqui o comportamento humano. O comportamento humano será guiado. O comportamento humano será guiado
pelas as necessidades. E guiado para quê? Para você satisfazer essas necessidades. Então, as primeiras necessidades que nós temos que cumprir é com o nosso corpo, com o nosso sistema, nossa fisiologia, são as fisiológicas. Então, depois que você se alimentou, depois que você se repousou, depois que você está tranquilo, você cumpriu, você já satisfez essas necessidades. O homem, o ser humano, ele sempre tem necessidades, né? Aí você vai para o segundo nível, tá? Que são as necessidades de segurança, né? Professor, o que vem a ser necessidade de segurança? Você tem que se sentir acolhido, protegido. Ah, professor, eu quero exemplo da necessidade de segurança. Claro, vou passar para vocês, por exemplo, casa, o acolhimento, proteção, teto, emprego, serviço público, estabilidade, não é isso? Nós temos o quê? Necessidades de segurança. Depois que você satisfez essas suas necessidades de segurança, olha só, você é um ser social. Você quer amizade, você quer relacionar com outras pessoas, né? Depois que você se relacionou com essas pessoas, você quer ser o cara. Você quer sentir orgulho de si próprio e as pessoas querer e principalmente fazer que as outras pessoas sintam orgulho de você. Então aqui é de autoestima, né? Você quer ser estimado, né? Depois que você passou por essa fase, você vai para a autorrealização, o topo da pirâmide. Então a teoria da pirâmide de Maslow é isso, né? Então olha só, primeira coisa, a palavrinha aqui, ó, hierarquia, tá? Essa palavrinha hierarquia é cobrada em concursos públicos, inclusive eu separei já 2 ou 3 exercícios que a gente vai trabalhar na pirâmide na hierarquia. Então, hierarquia é essa hierarquia, né? Você vai, a sua vida ela está lá, né? Tá? Sobe lá, né? Vai indo passo a passo, bacana. Necessidades. O comportamento humano, ela será guiado para a satisfação dessas necessidades. Quais são as necessidades segundo a pirâmide de Maslow? Isso você tem que saber, tem que estar na cabeça, Carol. Vamos lá. Fisiológicas é o número 1, segurança, número 2, sociais, número 3, autoestima, número 4, e, finalmente, autorrealização é a quinta, né? Feito isso, explicando já a base dessa pirâmide, vamos aqui para o texto, um texto muito importante. A nossa base aqui teórica é do nosso grande mestre, livro fantástico do Hidalberto Chiavenato, tanto de gestão de pessoas quanto teoria geral da administração. Temos essas duas bases referenciais aí dessa nossa grande aula. Maslow apresentou uma teoria da motivação, tá? Então é uma teoria motivacional, segundo a qual as necessidades humanas estão organizadas e dispostas em níveis. Em níveis. Quantos níveis? 5. Fala agora para mim, de baixo para cima. Isso. Fisiológica, segurança, sociais, estima e autorrealização. Em uma hierarquia de importância, ó, hierarquia de importância e de influenciação. Essa hierarquia de necessidades pode ser visualizada como uma pirâmide, né? É uma pirâmide. Professor, o que tem com a pirâmide, né? Só passando aqui um pouquinho. Pirâmide, gente. Se o examinador perguntar, o ser humano tem muito mais necessidades fisiológicas, qual que tem mais o ser humano? Quais são as necessidades que têm maior índice? Fisiológicas ou de autorrealização? Gente, fisiológica, né? Então, o ser humano tem muito mais o quê? Necessidades fisiológicas do que autorrealização. Como toda pirâmide, uma base maior e um topo menor, né? Então, assim, por isso que é pirâmide, né? Tá? Vamos lá, opa, voltando aqui um pouquinho, né? Na base da pirâmide estão as necessidades mais baixas, chamadas de necessidades fisiológicas, e no topo, as necessidades mais elevadas, as necessidades de autorrealização. Com isso, retratado aqui nessa pirâmide aqui, pirâmide de Maslow, né? Tudo bem? Vamos lá, né? Outra coisa que pode ser cobrado na aula, na prova, nas bancas de concurso, qualquer banca de concurso, né? Então, nós temos aqui, Maslow também classificou, né? Chamada necessidades secundárias e necessidades primárias. O aluno do LAC, ele tem que ir para a prova sabendo que as necessidades primárias são as necessidades fisiológicas do corpo humano e as de segurança, tá certo? Fisiológicas de segurança. Aluno do LAC tem que saber que as necessidades secundárias
são as sociais, estima e autorrealização, tudo bem? Então, são as necessidades secundárias, né? Então, primárias, que vem primeiro, que você tem que ter o alimento, não é isso? Tal, né? Bacana? Então, mais um ponto importante para que o aluno fique competitivo. E pode ter certeza, se você assistir todas as nossas aulas, o professor Luiz, eu especialmente, eu estou fragmentando o máximo possível cada aula para potencializar os assuntos, né? Vamos lá, vem comigo aqui. Quais são as necessidades fisiológicas, gente? Ó, quais são? Ó, necessidade do alimento, saco vazio não para em pé. Lembra do ditado popular dos nossos avós, né? Ó, alimento, né? Ó, alimento, repouso, tá? Abrigo e sexo, né? Eu já vi prova de concurso que o cara falou o seguinte: a necessidade, né? A necessidade de sexo, tá? É uma necessidade de estima. Tá certo ou tá errado? Tá errado. Então, ó, sexo é fisiológico, é da carne, é do corpo, tá? Tem que satisfazer esse desejo, tá certo? Ó, tá? Eu falo assim, professor, não concordo, professor. Cara, você tem o direito de não concordar. Tem algumas coisas que eu explico também aqui, eu sou professor de administração há quase 20 anos, e eu digo para vocês o seguinte, cara, que muitas coisas, algumas coisas eu não concordo, mas eu sempre falo, cara, concurseiro tem que vencer as suas paixões. Né? Tem que vencer as suas paixões. A teoria está assim, a prova cobra assim. Você não quer o pontinho, então você tem que pensar assim. Tá? Vamos lá, segurança. Quais são as necessidades de segurança? Ó, primeiro, segurança, proteção contra o perigo, você tem que se sentir protegido. Doença, tá? Aí a gente fala o seguinte, né? Segurança, né? Vamos voltar um pouco. Doença, né? Cara, quando o cara arruma um emprego, o que o cara quer, cara? Todo servidor público, né? Plano de saúde, olha aí. Então, plano de saúde, quando você adere a um plano de saúde, significa dizer que você está satisfazendo uma necessidade de segurança, item doença. Sentir o quê? Protegido. Professor, essa questão de segurança aqui que está mais vinculado, né? Aquele ditado, quem casa, quer casa, né? Então, aí, ó, quando todo mundo quando arruma um emprego, casa, não sei o quê, ele já quer o quê? Ele quer casa. Então, casa vai ser o quê? A satisfação de uma necessidade de segurança. Pô, tranquilo, né? Incerteza, né? Então, você quer o quê? Você quer certeza. Desemprego. Então, o emprego, né? O emprego aqui, ele faz o quê? Ó, sensação de segurança. Então, assim, ó, fisiológica, você cumpriu. Segurança, você cumpriu. Agora é o seguinte, agora você saiu das necessidades primárias, você entra para necessidades secundárias. Você é um ser humano, lá na teoria comportamental, falou claramente que um homem é um animal socialmente, não é isso? Social. É um homem social. Ó, homem social. Social porque necessita se relacionar com as pessoas, né? Com as pessoas sociais. Então, o cara, nesse estágio aqui, ele busca o quê? Relacionamentos, ele busca amizade, aceitação, tá? Afeição, compreensão, consideração. Sobre esse cara aqui, cara, explicando, professor, como é que ele pode saciar essas suas necessidades sociais? Aqui é o seguinte, aqui quando o cara aqui, ele busca, por exemplo, ele busca fazer parte de grupos. Professor, que tipo de grupo? Maçonaria, por exemplo, né? Então, lá vai chamar todo mundo de irmão, faz parte daquela congregação, tá? Vai trabalhar na maçonaria. Então, o quê? É um comportamento, uma atitude para satisfazer necessidades sociais. O cara aqui quer fazer parte de panelinhas, de grupos, não é isso? É muito interessante esse cara aqui, né? É muito interessante. Por exemplo, aí eu não sou machista, tá certo? Eu vou dar um exemplo aqui da mulherada aí, ó, com todo respeito, com muita tranquilidade, vou passar isso para vocês, né? Então, tá lá, um grupo de amigas, todas as amigas têm aquela bolsa cara, né? É Louis Vuitton, né? O nome desse negócio aí, cara, esse troço aí, né? Não é isso? Tá lá. Todas têm. Então, se a pessoa,
para ela fazer parte daquele grupo lá, ela vai observar, puxa, todo mundo lá tem aquela bolsa, então eu tenho que ter o passaporte para ser aceito no grupo, né? Então, olha aí, tá certo? Ó, tá lá, né? Ah, todo mundo se veste daquela forma, você quer fazer parte daquele grupo, então você não pode ser diferente do grupo, né? Estou colocando uma das coisas, um dos comportamentos produzidos, nós estamos estudando o que é comportamento das pessoas, né? Então aqui, ó, são sociais, né? Tá? As sociais, né, cara? Aqui vem cá, ó. Aqui estima. Então ele já conseguiu os seus relacionamentos, amizades, tá certo? Já está lá e é o seguinte, agora ele quer o quê? Ele quer vai para outra escadinha, né? Outra escadinha, né? Vamos lá. Satisfação do ego. Agora aqui ele quer ser o melhor. Tá? Eu, particularmente, equipe de vendas. Tá? Equipe de vendas, cara, é os dois aqui. Social e estima, né? Então o cara aqui, aquele cara, batedor de meta, o cara chega lá, ele quer ser o melhor. O cara está satisfazendo as suas necessidades de estima, né? Ele quer ser o melhor, ele quer ter, ó, satisfação do ego, ele quer ter orgulho, né? Status, prestígio, autorrespeito, ele quer ser reconhecido, confiança, progresso, apreciação. Ah, ele quer ser admirado pelos colegas, né? Ele quer ser estimado, né? Então, esses dois blocos aqui, né, tanto sociais quanto estima, né, o pessoal do marketing adora isso aqui, né? Adora, tá? O pessoal do marketing adora, né? Os vendedores adoram o povo encontrar cara assim, né? Por exemplo, né? Você vai numa revendedora de carros, né? Carros aí de alto padrão, isso eu já pude presenciar. O vendedor chega lá e fala assim pro cara: aí, doutor, esse carro aqui você estará muito bem representado. Quando ele fala assim, muito bem representado, está dando um recado para o cara, para satisfazer o cara o quê? O ego dele, a necessidade de estima, né? O comportamento, né? Aí vai, rapaz, tem exemplo demais, né? Depois, passado estima, né? Ele vai para a autorrealização, né? Na autorrealização, aqui ele está no topo da pirâmide. Então ele busca o quê? Autorrealização, né? Autodesenvolvimento, aqui ele se autodesenvolve, excelência profissional, competência, expertise, né? Aqui o cara, nesse cara aqui, ele quer ser o melhor, ele quer ser o 01, ele quer ser o batedor de meta, né? Esse cara aqui que vai estipular a meta, é a autorrealização, é esse cara aqui que vai participar do quê? Das decisões, né? Então, nós temos aí essas necessidades do ser humano. É claro que todos nós temos essas necessidades, né? Então, essa aqui é a tendência de evolução. Ah, professor, todo mundo cai lá na autorrealização? Não. Às vezes, o cara estaciona aqui na social e fica. Para ele tá bom, está acomodado, né? Então, o cara acomodado, pode ter certeza, né? O perfil do acomodado, ele baseia aqui no social. O cara tem um grupo de amizades, valoriza bastante isso, né? Então, aqui é a pirâmide de Maslow, né? Vamos lá. E dentro das organizações, como é que produzem essas necessidades, né? Dentro das organizações, necessidades fisiológicas. Fisiológicas, você tem que lembrar que é o que? Da nossa fisiologia do ser humano. Então, lá, ó, intervalos de descanso para o quê? Satisfazer a necessidade de repouso, conforto físico, né, para o corpo também, horário de trabalho razoável, né? Segurança, condições seguras de trabalho, remuneração e benefícios, né, que a remuneração e benefício, um dos benefícios para o plano de saúde. Tá? Você quer segurança, você quer proteção contra a doença, né? Estabilidade no emprego. Tá? Sociais, dentro da organização, ó, amizade dos colegas, interação com clientes, gerente amigável. Tá? Estima, você quer responsabilidade por resultados, orgulho, reconhecimento, e você almeja, deseja o quê? Promoções. Né? Então você está o quê? Satisfazendo a sua necessidade de estima, autorrealização, topo da pirâmide, trabalho criativo, desafiante, o que vai motivar o cara o que vai ser o trabalho desafiante, sair da rotina, né? Diversidade, autonomia e participação nas decisões. Ele quer fazer parte das decisões. Então, essa aqui é a pirâmide de Maslow, né?
Pirâmide de Maslow, né? Ah, professor, isso aqui é regra geral, isso aqui pode ser... Cada ser humano é uma cabeça, é um complexo de atitudes, é diferente, né? Por exemplo, o concurso público, né? O concurso público, vamos colocar aqui, né? O concurso público, vamos colocar aqui esse cara aqui, tá? Concurso público, pode ser a satisfação de quais necessidades? Primeiro, segurança, né? Dependendo da pessoa, né? Estou desempregado, professor, eu não estou conseguindo prover o alimento na minha casa, está nas custas de pai, de mãe, de amigo, amizade, concurso, salário, pronto, calar, garantir a estabilidade. Tá? Vamos supor que o concurso público também venha suprir aqui, ó, as suas necessidades sociais, né? Tá certo? Aí é o seguinte, o cara já está lá, concurseiro profissional, ele quer passar mais, ó, tá? Autoestima, ele quer ser o melhor, né? Então, assim, depende da pessoa, mas regra geral, concurso público é para satisfazer as necessidades de segurança. Né? Aprofundando a nossa grande teoria de Maslow, né? Então, vamos lá, ó, fator de não satisfação e fator de satisfação, né? Dentro das organizações. Vem comigo aqui, ó. Fisiológicas, né? Não satisfação. Confinamento do local de trabalho, né? Então, quando o cara fica muito tempo no local de trabalho, você não está atendendo uma necessidade fisiológica, né? E remuneração, a remuneração que você está empregado, que você está lá, ela não satisfaz aí o seu provimento, né? Vamos lá, você satisfazer as suas necessidades fisiológicas no ambiente de trabalho. Remuneração adequada para a satisfação das necessidades básicas. Então, o que você tem ali dá para você prover o seu alimento, né? Segurança. Tipo de trabalho e ambiente de trabalho mal estruturados, né? Se você trabalha em péssimas condições, você vai não estar satisfazendo essa necessidade de segurança e, principalmente, quando você observa que pode colocar em risco a sua vida, a sua saúde, né? Políticas das empresas imprevisíveis, né? Você pega uma empresa aí com uma insegurança muito grande na gestão dela, gera o quê? Insegurança, né? Ao contrário, satisfação, né? Quando se encontra um trabalho do ambiente de trabalho bem estruturado e políticas estáveis, previsíveis da empresa, da estabilidade. Sociais, aqui são o quê? Amor, você quer fazer parte de grupo, você quer ser aceito, você quer amar e ser amado, né? Aceitação, né? Baixa integração com relacionamento com colegas, chefias e subordinados, né? Então, quando você tem essa baixa interação, pode gerar não satisfação. Elevada interação de relacionamento com colegas, chefias e subordinados, né? Aí tem aquela máxima, né, que eu já ouvi várias vezes, né? Nós ganhamos poucos, mas nos divertimos, né? Somos felizes, né? Então tá, ó, essa frase aí retrata a satisfação das necessidades sociais, né? Estima, ego do cara, o 0,1, né? Baixo status, então o cara está sentindo com o seu status baixo salário, que salário também é uma questão de prestígio na organização, né? Quanto ganha, né? Ó, sensação de iniquidade, o que é isso aqui? É baixo prestígio, né? Ó, e, ao contrário, interação facilitada pelo arranjo físico, né? E pelo prestígio na profissão. E, finalmente, autorrealização, né? Nós temos aqui frustrações, pode ser derivada de insucesso na profissão, desprazer no trabalho, né? Ah, eu tenho desprazer de fazer aqui. Então, o cara está o quê? Com uma autoestima baixa, né? E, ao contrário, sucesso na profissão e prazer no trabalho. Você tem prazer naquilo que faz, né? Tudo bem? Agora a gente vai fazer uma bateria de exercícios para fixar o conteúdo. CESP 2010, cargo de técnico. A teoria de Maslow cita as necessidades humanas como uma pirâmide. Tá? Como uma pirâmide, ok. 1, 2, 3, 4, 5, ok. Nessa base dessa pirâmide, encontram-se as necessidades básicas ou fisiológicas. Aqui é a fisiológica, está afirmando. E o pressuposto é uma necessidade em qualquer ponto da hierarquia, precisa ser atendida antes do que a necessidade do nível seguinte se manifesta, né? Então ele fala o seguinte, para você né?
Banca do CESP, né? Então ele coloca sempre, ó, vamos lá, gente, na base da pirâmide é fisiológica? Sim, então esse ponto aqui está correto, tá? Ele fala hierarquia das necessidades, então você tem que ir uma por uma, ou seja, é exatamente o que preconiza a teoria de Maslow, né? Então, se para você a base é a fisiológica, né? Para você ir para a necessidade de segurança, você tem que satisfazer primeiro essas necessidades fisiológicas. Depois que você satisfez a necessidade fisiológica, você vai para segurança. Depois, o mesmo caso, segurança, isso, sociais. Depois, sociais, estima, ego, né? Ou, finalmente, nós temos lá autorrealização, né? Autorrealização, né? Autorrealização. Vem comigo aqui. Vários níveis de necessidade. Vamos lá. O FBA, perdão, 2016, assistente de administração. Os vários níveis de necessidade, apesar de interdependentes e justapostos, podem ser atendidos mesmo que os níveis inferiores não estejam satisfeitos, né? O que o cara está falando aqui? Esse exercício é muito importante. Ele está falando o seguinte, que você pode sair, segundo a teoria de Maslow, tá? Segundo a teoria de Maslow, né? Ele colocou aqui, ó, falou, ó, níveis de necessidade independente justamente, de Maslow, entendeu? Tá? Vamos lá, de Maslow, né? Da hierarquia das necessidades. O que ele está falando o seguinte? Ele está falando o seguinte, que você pode estar lá na fisiológica e você já querer ir lá na autorrealização. Segundo a teoria de Maslow, isso não é permitido, tá certo? Então está errado esse item. Mas olha só, tá? Professor, atenção, isso é importante para a aula, para o seu aprendizado. Olha só. O cara está lá na autorrealização. Está lá. Topo da pirâmide. Ganhando 40 mil reais por mês. De uma hora para outra, a empresa dele fale, quebra, foi mandado embora, não interessa, saiu. 40 pau por mês que ele recebia de remuneração mensal. Agora não recebe mais nada. Você acha que esse cara vai se manter no topo? Cara, você vai abrir um buraco na necessidade de segurança e na necessidade fisiológica da vida do cara. Se o cara ganha 40 conto, ele tem 40 conto de despesa, pô. E despesa, ela vem. Não tem jeito, padrão de vida, ela vem. Tá? Então, você tem que estar sempre, não é absoluta. Tá? Ou seja, qual que é a conclusão? Você, não é porque você está na autorrealização que você nunca mais vai ter necessidade fisiológica. Não, todas as demais necessidades elas têm que ser o quê? Constantemente feitos reforços, né? E satisfeitas. Se você não satisfazer, não tem jeito. Então, esse item aqui está errado. CESP 2016, FUNPRESP, cargo de técnico. As atuais abordagens na área de gestão de pessoas compreendem o indivíduo como um ser complexo, com diversas necessidades ligadas ao ego. Olha aí, como o desenvolvimento pessoal, a autorrealização, a autonomia de pensamento, né? Então vamos lá, né? Então vamos ver essa questão aqui. Olha só, as atuais abordagens da área de gestão de pessoas compreendem o indivíduo como ser complexo. Primeira coisa, isso aqui está correto, né? Ser complexo está correto, porque o ser humano é um ser complexo, porque ele é dotado de inteligência emocional, de inteligência abstrata, capacidade de pensar, ele faz parte de um grupo, ele se interage com o meio ambiente, né? Tem vários comportamentos e necessidades e satisfações, é um ser complexo, correto? Com diversas necessidades ligadas ao ego. Então, olha aí, ó, ligados ao ego. Se a gente for, né, ligados ao ego, né? Estima, né? Como desenvolvimento pessoal, né? Ele está se desenvolvendo pessoalmente, é o ego, né? Autorrealização, autonomia para pensamento, né? Aí vamos lá, autorrealização, professor, autorrealização segundo a pirâmide de Maslow, né? Vamos analisar essa questão aqui, ó. Nós temos aqui as fisiológicas, nós temos aqui a segurança, do meio temos as sociais, temos aqui do ego e a autorrealização, né? Então ele falou aqui, né? Ó, ego está aqui, né? Ó, ele está aqui, né? Como desenvolvimento profissional, sim,
ego, né? Está aqui, ó. Autorrealização, é mais alto aqui, ó. Autorrealização é o quê? Já está vinculado à autorrealização. Ao outro nível, autonomia de pensamento, né? Autorrealização. Está aqui, esses dois aqui fazem parte desse cara aqui, né? Olha aí, né? Questão interessante, né? E aí, professor? E aí, essa questão aqui, o examinador considerou como correta essa questão, né? Ela considerou correto, né? Porque ela não colocou aqui diretamente a teoria de Maslow, né? Ele considerou, o que considerou aqui? Considerou esses comportamentos de necessidade como necessidades superiores. Ok? Chamada de secundárias, né? Ok? Porque as primárias são essas duas aqui, ó, tá? Então, todas as necessidades secundárias, elas fazem parte do ser humano complexo, que se interage, né? Então, está aqui. Agora, se ele fosse pontualmente falando que pertencia às necessidades aqui sociais, né? Sociais, aí ela estaria errada, porque autorrealização e autonomia de pensamento são necessidades para quem está no topo da pirâmide, tá? No topo da pirâmide, né? E quando o professor Luiz prepara as aulas, eu procuro sempre pegar exercícios aí que geram até uma certa controvérsia para que você tenha um entendimento maior da matéria, tá? O último assunto da teoria de Maslow, que vocês têm que entenderem, inclusive isso aqui vai ser utilizado para as próximas aulas. Existe um conjunto de teóricos que fazem parte das teorias, que pertencem a teorias motivacionais, mas do tipo de conteúdo, tá? Ó, conteúdo, né? Então pode cair na sua prova, né? Então, ó, teorias motivacionais de conteúdo, nós temos aqui Maslow, é o primeiro que nós estamos estudando, tá? Heisberg é o segundo, que vai ser o objeto da nossa próxima aula. McLandly, que a gente vai estudar no decorrer do nossos estudos, e Clayton Adfer, né? Adfer, né? Clayton Adfer, né? Nós temos aqui a quarta, né? Por que eu estou falando isso? Que eu tenho que explicar para vocês, né? A teoria de Maslow, a teoria da necessidade, foi tão importante, né? Que claro que surgiu aí outros estudos com base na teoria de Maslow. E o Clayton Adfer, né? Simplificou a teoria de Maslow, tá? Em, atenção, ó, existência, relacionamento e crescimento. Atenção, a teoria de Maslow, nós tivemos um outro estudioso, e isso que vai cair, coisas básicas na sua prova, Clayton Adfer, né, que já tem que saber, colocou esse cara aqui na prova, no comando da questão, já tem que ligar automaticamente. Puta, esse cara aqui fez o quê? Ele aperfeiçoou e baseou no estudo de Maslow e resumiu as 5 necessidades em 3, tá? Ó, E, R, G. E, R, G. E de existência, R de relacionamento e C de crescimento. E, R, né? ERC, ó. ERC. Existência, relacionamento e crescimento, tá? E crescimento. Nós temos aí a teoria aí, tá, do Clayton Adfer. Bacana? Ok? Vou apagar esse cara aqui. Último assunto da aula de Maslow que eu tenho que passar para vocês, né? TRE, Amapá, FCC 2015, cargo de técnico. Vem comigo aqui. As 5 necessidades básicas de Maslow foram substituídas por Clayton Adfer, né? Em sua teoria de motivação, por 3 necessidades. 3 necessidades a saber. Necessidades de existência, né? Aí vamos lá, colocou Adfer, né? Ele, claro, se baseou na teoria de Maslow, né? Então ele colocou lá E, R, C, né? E é o quê? Existência. R, relacionamento. E esse C aqui é de quê? Crescimento. Puxa vida, professor, é básico, é fácil, cara. Então, concurso é isso, meu amigo. Então, concurso aí você tem que estar, entendeu? Algumas coisas, principalmente de administração. Se você conhecer alguns pontos-chave do conteúdo, esses pontos-chave que costumam ser cobrados em prova. Nesse exercício aqui,
questão dada para quem estudou aqui no Lá Concurso, né? Lembre-se que as questões elas se repetem, então ela é letra E, né? A letra E é a letra correta. Ótimo, né? Finalizando essa grande aula, vamos lá à nossa sessão aí, Steve Jobs, né? Sou fã desse cara, né? Se tu o desejas, podes voar. Só tens de confiar muito em ti, né? De novo, cara. Se tu o desejas, podes voar. Só tens que confiar muito em ti, né? Aí é o que eu falo, cara, autoestima das pessoas, autoconfiança, né? Eu me deparo na minha vida, cara, com muitas pessoas que têm baixa autoestima, não têm autoconfiança, não acreditam em si próprio. Gente, você tem que superar isso aí, tem que acreditar em você. Você pode, tá? E essas aulas de teoria da motivação, com certeza, vai te influenciar e te ajudar um pouquinho nisso aí. Pessoal, forte abraço, fique com Deus, até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau. Clique lá.